Eu comecei a ter crise de enxaqueca aos 6 anos de idade e ela foi se tornando cada vez pior, mais aguda. Eu cheguei aos 25 anos de idade com enxaqueca crônica, tomando 16 comprimidos de analgésicos por dia, praticamente todos os dias do mês. Eu lembro muito bem dessa época e eu digo que eu estava assim literalmente no fundo do poço, porque eu pensava assim: nossa, eu só quero ser uma pessoa normal, eu só queria ser uma pessoa que pudesse marcar um compromisso, que podia ir num casamento, aceitar um convite, sabe? Sem ter medo de não poder ir. Eu queria ser convidada, por exemplo, para ser madrinha de casamento e poder responder: sim, eu vou, pode contar comigo que eu vou estar lá. Porque eu acordava, eu tinha dor todos os dias. E eu pensava assim: será que um dia eu vou acordar sem dor de cabeça? Como será que deve ser um dia sem dor? Eu passei a minha adolescência inteira, período menstrual, com as dores piorando, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. Crises com vômitos. Comecei a engordar nessa época, comecei a ir para o pronto-socorro, tomar medicação na veia. E o fato é, eu nunca deixei de ir atrás de médicos. Eu fiz mais de 5 tratamentos. Eu fiz tanta tomografia, ressonância, eletro, eu tinha uma sacola de exames. Nunca deu nada errado comigo, sempre normais. Tomei vários tipos de medicação, ganhei vários efeitos colaterais. Teve um remédio que eu tomei que eu engordei 9 quilos em um mês. Teve um outro que me deixou super agressiva. Eu tomei até um pé na bunda de um namorado na época, de tão insuportável que eu fiquei. E o que mais me deixa triste é que eu não era assim. Eu não sou chata, impaciente, mal-humorada. O que me deixava assim eram os efeitos colaterais dos preventivos e é óbvio que a dor também. Mas por mais que eu tentasse fazer esses tratamentos convencionais, somente com medicação preventiva, a verdade é, eles nunca me trouxeram resultado. Ou se trazia resultado, era muito pouco. Os médicos diziam que eu tinha sinusite, tinha médico que dizia que era labirintite. Depois um me falou que eu estava depressiva. É claro que eu estava depressiva, tinha depressão. Quem aguenta, quem suporta viver assim, acordar todos os dias com dor? E o mais triste é que nenhum médico me deu esperança. Eles diziam que eu tinha que me acostumar com a dor, que eu não ia morrer de enxaqueca, mas que eu ia morrer com enxaqueca, que eu tinha que aprender a conviver com ela. Nesse tempo, eu me formei como engenheira e aí começou aquele estresse total na empresa, trabalho novo. Comecei a ouvir todo tipo de piadinha, de preconceito mesmo. Quando precisava, às vezes, faltar, o pessoal dizia que era frescura, que a minha dor era psicológica. Eu ouvia do meu chefe assim: Daniela, de novo? Tá com enxaqueca de novo? Ouvia piadinha de gente até da família, é muito triste, gente. Quem tem enxaqueca sabe como é essa situação. E por causa desse estresse grande, dessa pressão no trabalho, foi aí que a minha dor chegou no ápice. Minha pior fase, que eu chamo de fundo do poço. Eu tomava 16 comprimidos todos os dias. Eu tinha 16 quilos acima do meu peso. Eu me sentia assim, fracassada, condenada, deprimida, totalmente perdida, sozinha, sem saber o que fazer, e foi a pior fase da minha vida. Nesse dia, para você ter uma ideia, eu tive uma crise tão forte que eu entrei em pânico. E eu peguei a minha cabeça assim e bati na parede de tanto desespero, bati mesmo. E realmente foi o pior momento da minha vida, porque eu não aguentava mais aquilo. E depois dessa crise, que eu tive um clique, uma ideia. Eu falei: puxa vida, eu tô remediando, eu só tô tomando remédio. Veio esse pensamento que remediar não funciona. Remediar disfarça os sintomas, remediar não atua na causa. Eu sou engenheira, eu sei disso, porque quando a gente está lá no chão da fábrica, a gente sempre precisa o quê? Buscar a causa raiz do problema e arrumar uma solução definitiva, não uma solução paliativa. E era isso que eu estava fazendo com a minha saúde. Então, eu precisava entender por que eu tinha enxaqueca, o que causava enxaqueca e buscar uma solução para o problema aonde for que ela estivesse, porque eu estava cada vez pior e as coisas que eu estava fazendo não estavam funcionando. Se todo o esforço que eu tinha de buscar tratamento, de buscar informação, não estava dando resultado, era óbvio que eu estava fazendo a coisa errada. Quando a gente faz a coisa certa, a gente tem resultado. Tão simples quanto isso. Foi aí que eu enxerguei uma luz no final do túnel. E foi também quando eu me dei conta que a indústria farmacêutica, ela não tinha interesse nenhum em me fazer parar de tomar remédios. Porque se eu melhoro e paro de tomar remédios, a indústria farmacêutica vai perder o quê? Um cliente.
Então, até que eu encontrei um médico que me ajudou nessa mudança. Ele tinha uma abordagem que eu nunca tinha ouvido falar, que era mudanças de hábitos em paralelo ao tratamento profilático. Eu coloquei tudo isso em prática e foram quase 5 anos de tratamento. E hoje eu estou aqui. Eu tive alta dia 16 de setembro de 2005. Eu não esqueço da minha felicidade, do tanto que eu chorei quando o médico me deu alta e me disse assim: Daniela, você não precisa mais vir aqui no consultório todo mês, porque agora você tem dor de cabeça como uma pessoa normal, 3, 4 vezes no ano no máximo. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu queria gritar, eu queria contar para todo mundo, né? E sabe o que eu fiz? Eu escrevi um texto. Naquela época eu tinha um blog, há muito tempo atrás. Eu escrevi como foi todo o meu tratamento. Eu queria contar para as pessoas a minha felicidade, que era possível, que agora eu estava livre. Então, nessa brincadeira, nessas mudanças, eu perdi 16 quilos com a mudança de hábitos. Eu perdi a minha compulsão por comida, eu comecei a ter um sono super reparador, a minha pele melhorou, meu cabelo, minhas unhas, meu intestino melhorou. Hoje eu não pego mais gripe, eu não pego resfriado, infecção na garganta, uma virose. Eu não viajo mais com a necessaire cheia de remédios, cheia de analgésicos, preocupada se eu vou encontrar uma farmácia ou não. Hoje eu consigo marcar um compromisso, eu não falto mais no meu trabalho. Então, pensa, eu estou sem medicação preventiva desde a minha alta em 2005. Eu tenho mais ou menos de 3 a 4 crises leves no ano. Isso mesmo, eu saí de 30 crises agudas no mês para 3 a 4 crises leves no ano. Foram quase 5 anos fazendo tudo isso sozinha, na raça. E é óbvio, eu fui errando, fui acertando. E a partir daí, eu criei um método, um passo a passo, que me deixou de vez livre de medicamentos e praticamente sem dor. E assim eu venho vivendo. Só que há 3 anos eu acabei largando o meu emprego, que era super estável, e eu queria realmente ajudar as pessoas a se transformarem como eu. Eu pensava assim, se foi possível para mim, que já tinha tentado de tudo, que me entupia, de tudo quanto é tipo de remédio, era possível para outras pessoas também. E aí eu comecei. Eu montei uma marca de alimentos naturais, comecei a dar workshops, cursos, palestras, cursos de culinária saudável. E eu acabei fazendo uma entrevista sobre a minha cura da enxaqueca no programa Bem-Estar da Rede Globo. Presta atenção nessa reportagem, talvez você tenha uma inspiração com a Daniela, que o Bruno Gruber vai apresentar para a gente. Ela descobriu os gatilhos da enxaqueca e conseguiu achar a cura. Daniela conhece as dores de cabeça desde menina. Eu fui portadora de enxaqueca desde os 6 anos de idade. Então eu tinha crises muito fortes, tenho memórias de várias internações no hospital, minha adolescência inteira, minha faculdade inteira. Fiz inúmeros tratamentos e nunca consegui me curar. A Daniela usou os conhecimentos e a experiência dela como engenheira para fazer cálculos e entender melhor o corpo. Numa planilha de computador, ela começou a anotar todos os dias o que tinha comido, por exemplo, se ela tinha tido uma boa noite de sono, passado por uma situação de estresse mais intensa, se teve dor de cabeça e se precisou tomar remédio. Foi assim durante 4 anos, até que ela descobriu o que era o gatilho para as dores de cabeça nas crises de enxaqueca. E foi assim, trabalhando com prazer e conhecendo melhor o corpo, que a Daniela dominou a enxaqueca. E foi muito legal participar desse programa, porque eu recebi umas centenas de e-mails. As pessoas queriam saber como é que eu tinha conseguido, que hábitos que eu mudei, o que eu comia, como que eu consegui controlar a minha ansiedade, como mudei meu sono, como que eu consegui viver sem anticoncepcional. E aí eu percebi que muitas mulheres tinham o mesmo problema que eu e o quanto eu poderia ajudar com esse método que eu apliquei em mim mesmo. E foi por isso que eu resolvi compartilhar tudo isso com mais pessoas, porque ninguém merece viver com enxaqueca. E o mais legal é ver que o que deu certo para mim está dando certo para outras pessoas. Dos meus 48 anos, 38, 37 anos foram vividos com enxaqueca, que se iniciou em torno dos meus 10 anos. Foram traduzidas por problemas de sinusite, dores dos olhos, problema de vista, precisava de óculos. Durante meu período da faculdade,
Eu tinha cada vez mais dores, dores intensas de vomitar. Depois, no período de trabalho, eu cheguei a atender em posto de saúde com soro na veia e um paciente na minha frente. E onde os medicamentos que eu já usava há mais de 20 anos, medicamentos para dor de cabeça, tipo enxaqueca, medicamentos dirigidos para isso. Nos últimos 6 meses, 8 meses, já não me resolvia nada, nem os preventivos, nem medicamento para dor. Minha vida era um inferno com dor. Então, assim, eu vivia a cata de informações na internet sobre enxaqueca. Foi então que eu descobri o programa da Daniela, né? Eu iniciei com, eu não me lembro, 15, 18, 20 crises no mês. Eu finalizei os 3 meses com 3 ou 4. E passou-se um mês mais, eu não tenho mais nenhuma dor nos últimos 30 dias. Mudou minha vida, mudou minha forma de trabalhar. Não atendo mais a pessoa enxaquecosa como eu atendia. Eu não tenho vergonha de dizer da minha profissão aqui e o que me resolveu que não foi com ajuda médica. Eu fui até ali onde a medicina me orientou. Depois eu tive o meu conhecimento para discernir que, para aí, Cidilena, isso não é mais para a medicina na sua totalidade, enquanto área de atuação em tratamento medicamentoso. Não é mais. A Daniela me ensinou, que os meus professores não me ensinaram, que somente o programa pôde me ensinar. Realmente, eu me sinto uma pessoa de bem com a vida. Eu comecei a ter enxaqueca, eu acredito que seja por 2 anos. E aí eu passei minha infância toda na escola como a garota enxaqueca. Eu vivia em crise, eu tinha 30, 31 crises por mês, tomando em torno de 60 comprimidos por mês. Em torno de 2 ou 3 vezes ao mês eu tinha que baixar ao hospital. E eu fui em vários médicos, todos os médicos me deram drogas, fiquei nessa de remédios. Eu comecei a doses mais altas desses mesmos remédios e não fazia efeito. Se eu não tomar uma atitude na minha vida agora, eu vou perder o controle da minha vida. Quando eu falo isso, eu chego até a me emocionar um pouco, porque eu estava num momento, não sabia mais o que fazer. Eu queria voltar a ter uma vida normal e não conseguia, porque eu tinha dor o tempo todo, já estava começando a me entregar. Então, assim, no primeiro mês, eu saí de 31 crises para 14 crises. Eu tive uma melhora de 70% nos sintomas. Eu passei a maioria do meu tempo sem sentir dor e sem sentir sintomas. Eu não fui mais para o pronto-socorro. É uma coisa maravilhosa. Eu acordar sem dor assim, a 10ª maravilha do mundo. Gente, e hoje eu falo assim, não ter vida é viver com dor. Eu tenho enxaqueca desde os 8 anos de idade. Eu lembro de chorar, de dor, dos meus pais não saberem o que eu estava sentindo, de querer ficar no escuro. E me levaram em médicos, fiz vários exames e nunca apareceu nada. E achei que eu estava condenada mesmo a viver com isso, com essa dor sem explicação, né? Com o tempo, essas dores foram piorando, né? Então eu ia me entupindo de remédio e às vezes não passava e eu ia para o hospital. Cheguei num ponto que eu tive 10 crises no mês e estava tomando em torno de 40 comprimidos de Neosaldina. Antes do programa eu tinha crises fortes, né? As dores eram sempre fortes. Isso aí bem diferente do programa. Eu emagreci uns 8 quilos até agora. É viver, né? Melhorou demais. Eu era conhecida na escola pela menina que não fazia educação física porque eu tinha dor de cabeça. Tudo que tu pode imaginar, eu já fiz nessa vida. Entupiam cada vez mais de remédio, só. Amitriptilina, eu tomei Depakote, eu tomei o topiramato. Assim, na minha infância, claro, que eu comecei com coisa baixinha, né? Eu Saldina, com Dorflex, com Anador. E daí depois, um pouquinho mais velha, daí eu fui descobrindo o Naramig, o Sumax. Dependo bastante do meu marido, né? E aí meu marido começou a perceber. Pedia, vai lá buscar pra mim tantos remédios e tal. E aí ele vinha e falava assim, mas já? Eu já tava no programa. Tive 10 dias sem dor no segundo mês. Até emocionada, porque 11 comprimidos. Me arrependo por não ter começado antes. Eu era uma pessoa totalmente dependente da morfina. No meu caso, não fazia mais efeito. Eu busquei de tudo. Então, isso me trazia muita tristeza. Depressão. Meu marido não me merecia como esposa porque eu estava sendo um peso. E que a minha filha não me merecia como mãe porque eu não estava presente na vida dela. Eu estava
no limite. Eu tinha vontade de me matar todos os dias. Fui atrás e vi que ela tinha o programa. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer. Eu saí de 30 dias de dor para, no máximo, 2 crises no mês. Emagreci 14 quilos. Hoje eu durmo e acordo sem dor. Poder ficar com a minha família de verdade. Ganhei vontade de viver novamente. É tanta coisa, é tanta emoção. Eu sinto muita gratidão, muita alegria por isso. Vale a pena fazer o programa. Foi a melhor coisa da minha vida. Se eu conseguir, você também consegue. Tenho enxaqueca desde uns 14, 15, né? Não tinha vontade de fazer nada, nem de levantar da cama. Você não consegue ter uma vida social ativa. Você vai em 1000 médicos, né? E você não vê efeito. A gente fica irritado, você já não quer saber de nada, você se sente incapaz. Aí comecei a fuçar. O que pode ser, o que não pode ser. Eu vou ficar uma velha enxaquecosa. Eu acabei caindo num vídeo da Dani e aí descobri, né, o programa dela. Então eu vi que tudo que ela falava tinha sentido, que não era passe de mágica, né? Você vê que você tem como seguir sua vida. Uma vitória, porque entrei de um jeito e saí de outro. O programa, ele não só vai te ajudar na questão da enxaqueca, controle tanto alimentar, físico, emocional, isso tudo numa consulta médica você não tem. Um investimento. Se você falasse para mim, em uma palavra, seria feliz. Se eu conseguir, você também consegue. Eu sentia muita fraqueza. Então, assim, para mim andar, aquilo para mim era o fim do mundo. Eu cheguei num estado tão assim que eu não saía para lugar nenhum. Quando eu comecei o programa, eu sentia dor 24 horas por dia. Tomar remédio para dor todos os dias e remédio controlado para dormir também todos os dias. No primeiro mês do programa, eu já reduzi, assim, de 32 a 33 comprimidos, eu fui para 2 comprimidos para dor. As minhas dores eram muito fortes e diminuiu muito. Então, assim, eu conseguia ficar sem medicação. Assim, muita felicidade. A primeira coisa que eu parei de ter foi refluxo. A dor no maxilar diminuiu, né? E aquela fraqueza insuportável que eu sentia também já começou a passar. Eu consigo sair, eu consigo fazer uma atividade física, eu consigo viajar para muito longe. Eu tenho disposição, né? Nossa, a minha vida mudou muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Digo que 100% vale a pena. Eu consegui vencer a enxaqueca, você também consegue. Eu sempre tive enxaqueca desde pequena, então eu comecei a tomar remédio muito, muito cedo e elas só foram aumentando. Começa a interferir com o trabalho, o emocional, afeta todos os aspectos da sua vida. Muitos eventos perdidos, muitos compromissos cancelados. E era uma fadiga, assim, insana. Eu lembro de gritar, assim, de pegar a minha cabeça e gritar. E eu acho que naquela hora eu queria morrer. Foi aí que eu comecei a ler mais e me informar. Acho que tá na hora de tentar uma coisa completamente nova. E eu comecei a fazer o programa ano passado. Foi meio que o mundo se abriu, assim. Faz muito tempo que eu não tenho uma dor dessas, assim. Isso eu não sei mais o que é isso. E hoje eu sei controlar minhas compulsões melhor. Daí hoje eu me sinto mais disciplinada. E hoje eu me sinto com muito mais energia, assim. Você ganha uma vida normal. É a única coisa que adianta. Eu vi até outros depoimentos de outras mulheres. Hoje até é legal ver que eu tô no lugar delas hoje dando o meu depoimento. Se eu conseguir, você também consegue. De 14 em diante, foi que eu me lembro de ter dores de cabeça frequentes e fortes. Meu pai era portador de enxaqueca também, que eu não vivia sem dor. O que quer que eu fosse fazer, eu me programava em função se eu tinha medicamento, se eu podia comprar medicamento. Eu trabalho na frente do computador, então, e muitas vezes eu não conseguia concluir o raciocínio porque parecia que os olhos iam pular para fora, né? Eu via meu pai daquele jeito, então não tem cura e é isso aí. Aí eu estava vasculhando a internet e encontrei a Dani vencendo a enxaqueca lá. E foram 3 meses excepcionais. Eu tomava, acho, 23 remédios por mês e hoje eu não tomo mais medicamento nenhum. Eu descobri uma força incrível que eu não sabia que eu tinha. É a maior felicidade da minha vida. Você começa a eliminar peso. Minha pele hoje é outra. Eu me sinto realizada lá dentro de casa. Eles puderam demonstrar mais amor. Se eu conseguir, você também consegue. Eu sei, Dani, que eu fui tomando remédio. No final das contas, eu já tomava uma Neosaldina junto com a Aramil. Eu também já tinha chegado num ponto de estar tomando mais de 100 remédios, né? 100 comprimidos por mês entre preventivos e analgésicos. Foi virando aquele vício mesmo. Eu entrei no programa com 26 crises. Eu já estava no fundo do poço.
Aí eu falei assim, eu preciso de tomar uma atitude, não vou entrar no programa de cara. E foi o que eu fiz. Em cerca de uns 10 dias que eu já não tomo preventivo nenhum. Depois do programa, eu não tive nem um mês que eu tive mais de 12 crises. Eu tomo menos analgésicos porque são menos crises, e como elas vêm menos intensas, em vez de eu tomar 2, eu tomo 1. Minha melhora foi muito rápida. O melhor é simplesmente você acordar sem ter essa preocupação. Então, assim, eu tive uma mudança muito grande. Por exemplo, os primeiros dias que eu passei 3, 4 dias sem dores, eu acordava e falava assim, verdade, porque eu não tinha mais esse costume de passar 3, 4 dias sem sentir dor. O programa foi fantástico. Caiu como uma luva na minha mão. O único arrependimento que eu tenho do programa é não ter entrado nele antes. Eu tenho enxaqueca há mais ou menos 5 anos. Tomava 3 comprimidos pela manhã, 2 na hora do almoço e mais 3 à parte da tarde. Eu passei por 4 neuros e um especialista, não adiantou nada. Eu comecei a vomitar a cada 2, 3 dias. Eu estava 3 meses com insônia total. Meu casamento não estava legal. A minha relação com os meus filhos. Eu pensei em tirar a própria vida, eu chegava em casa chorando, eu comecei a pesquisar na internet. Eu encontrei um vídeo da Dani, conheci o YouTube dela, eu enfiei de cabeça e fiz tudinho exatamente como ela pediu. 6 meses que eu estou fazendo tratamento, hoje eu sei o que é viver novamente. Ela fez por mim o que 5 médicos não conseguiram fazer. Hoje eu sei o que é viver, acordar sem dor, acordar a sorrir, disposta a ter sonhos novamente. Amo a química que eu tenho com os meus filhos, com o meu esposo, que isso estava se perdendo. Eu me sinto realizada, eu faria tudo de novo. Se eu conseguir, você também consegue. A primeira crise que eu tive, eu tinha 19 anos. De um tempo para cá, de uns anos, piorou de uma forma que eu tinha crise todos os dias. Ela veio de uma forma que devastadora. Aí foi que começou a maratona de neuro. E fazia aquele monte de exames, ressonância, eu tenho um monte, tomografia, eletro da cabeça. E os médicos às vezes desistiam de mim. É triste. Eu já comprei várias vezes remédio escondido. E a vida era só remédio. Foi em fevereiro, eu tomei a decisão e ganhei o programa de presente de aniversário. Agora eu não compro mais remédio, né? Eu tomo meu sol, eu brinco com a minha filha, eu faço comida, eu limpo casa. Nunca mais eu soube o que é ficar num quarto. Eu tô na lua de mel, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Dor de cabeça começou quando eu tinha uns 17 anos. Não podendo ir na faculdade para fazer prova, não podendo ir para o trabalho trabalhar. Os meus amigos saíam, eu não podia ir. Eu já cheguei a ficar internada assim 3 dias. Tinha tentado inúmeros neurologistas, engordei bastante. Eu assim vivia com sono. Eu chorava muito. Eu pensava assim, quero morrer. Eu fazia um treinamento de funcional. Eu comentei com a minha instrutora, né? Ela me comentou da Dani. Aí vi o primeiro vídeo. Me deu esperanças. Eu já fui e me inscrevi no programa. 15 dias que eu comecei a melhorar, eu não acreditava. Eu melhorei tudo. Eu passei a dormir mais, dormir melhor, fazer mais atividade física. Eu emagreci 10 quilos. Virei outra pessoa, né? Meu casamento melhorou muito. Vou para todos os lugares. Eu faço o que eu quiser. Foi a única coisa que acabou com a minha dor de cabeça. Se eu conseguir, você também consegue. Desde criança eu tinha enxaqueca. Aí foi piorando ao longo da idade mesmo, né? Na verdade, eu nem me lembrava de como é ficar sem dor. Eu tomava uns 60 comprimidos de ibuprofeno. E depois de 2 anos pra cá, eu comecei com o Naramig e eu tomava praticamente todos os dias, até 2, 3. Então, somavam 100 comprimidos por mês. Essa situação é muito triste, você dormir e acordar com dor e não saber o que é viver sem dor. Eu me sentia muito deprimida, porque só eu tinha dor. Aí eu comecei a assistir a semana da enxaqueca, participei. Mas, quer saber? Eu vou fazer. É liberdade, você não tem dor? Você bate papo, você troca ideia, você dá risada, você conversa. Então você tem disposição. Mas quando você entra no programa, ele é seu. Um autoconhecimento, porque você entra tanto em você, você tem que viver essa experiência.
de você se cuidar e ver que tem valor isso, você tem valor, você precisa se descobrir. O programa para mim foi uma libertação. É difícil, não é fácil. O meu maior problema que eu acho é as pessoas em volta. Que fica todo mundo assim, mas você vive de vento, você não come nada, você acha que aquilo é uma frescura, sabe? E aquilo às vezes acaba me incomodando um pouco. Os da família, geralmente, às vezes até pior, porque eu falo assim, sabe, né? Não sabe diretamente o que você está passando, porque não está passando. A pessoa acha que para saber, ela tem que passar. A pessoa que nunca teve enxaqueca, nunca vai saber o que é. Ela vai falar assim, com um olhar, mas um olhar distante, porque quando você sente mesmo que dói na pele, eu falo, muitas vezes a resposta que eu dou, você não sentiu a dor que eu senti. Eu quero ver minha filha crescer, né? Eu quero ver minha filha, eu quero correr com a minha filha, eu quero ver meus filhos crescer também, né? Porque se você parar, você vai ficar parado, você não vai conseguir melhorar, né? Você tem que fazer tudo certo. Porque eu tenho dor de cabeça desde uns 9 anos de idade. Naquela época, minha mãe usava muito Melhoral. E depois eu fui crescendo e entrei na adolescência, né? E tinha sempre umas dores de cabeça, aí já era Melhoral adulto. E quando eu casei, que eu comecei com anticoncepcional, eu tive sérios problemas hormonais com anticoncepcional, e aí começaram mais dores de cabeça. Aí eu passei a conhecer o Anador. Depois eu vi que as dores estavam piorando, eu fui procurar um médico. E o médico me deu notícia de enxaqueca, que aos 20 e poucos anos eu já estava com enxaqueca. Aí ele me receitou remédio. Aí tive a primeira filha, tudo bem, volta e meia tendo enxaqueca. Tive a segunda filha, comecei a gravidez com enxaqueca da gravidez. Todo dia de manhã eu passava mal com crise de enxaqueca, vomitando. Todo dia de manhã, um mês e pouco, foi essa agonia. Não podia tomar remédio, né? Por causa da gravidez. Aí eu engravidei pela terceira vez e perdi o neném. E aquilo me abalou muito. Aí que eu comecei a crises e parar no hospital. Eu ficava mais no hospital do que em casa. Assim, meu Deus, será que vai dar tempo? Vai demorar tanto? Será que eu vou ter vida para viver sem dor? E quem agradeço a minha filha mais nova é que viu seu Instagram, e eu estava num momento bem crítico, eu chorava, eu dizia para mim que não tinha mais ânimo para viver, não era possível viver desse jeito. E ela disse, mãe, tem a Daniela Miguel no Instagram, por que você não segue? Faz mais essa tentativa. Aí foi que eu te encontrei e tá dando certo. Agora, se não me falha a memória, mais ou menos uma semana que eu não tomo mais dipirona. Mas assim, eu não estou acordando mais com dor de cabeça. Aquela agonia de acordar e correr tomar remédio, graças a Deus eu não estou mais acordando, tem uns 5 dias. Você foi o caminho que eu encontrei para ter vida, para viver. Obrigada. Que eu me lembro assim desde pequena. Eu lembro da mãe tendo que me dar essa infantil porque não tinha o que dar de remédio para criança. Eu lembro de eu tomando aquelas pastilhinhas da essa infantil. Passei a minha adolescência inteira com essas dores de cabeça. Aí depois de adulta comecei a procurar ajuda. Fui em fisioterapeuta, fui em ortopedista, fui em oculista, fiz acupuntura, relaxamento, massagem, tudo que me falavam que dava para fazer para ajudar. Ele aliviava, mas sempre dando as recaídas nas crises. E a remédio cada vez mais, tomando em torno de 4, 5, às vezes 6 comprimidos por dia, quando dava aquelas crises muito fortes e não resolvia, às vezes tinha que ir para o hospital tomar na veia. Apareceu no Face. Aí eu, meu Deus, dá certo isso? Será que é de verdade? Será que existe mesmo? Agora eu tô acordando 6h30, 7 horas. Super disposta, assim, eu consigo acordar já planejando o meu dia, porque antes eu acordava, eu tenho que fazer isso, muita coisa, e com aquela dor. Aí desanimava, fazia metade, às vezes não conseguia nem fazer por conta da dor. Agora eu já acordo, assim, super disposta, tomo um copo de água com sal, vou fazer minha caminhada, que antes eu não conseguia fazer, porque eu sempre estava cansada, poder curtir os filhos, não privar eles de sair num parque, brincar junto com eles, escutar, gargalhar junto com eles. E agora é uma vida leve. A vida de quem tem enxaqueca é uma vida transtornada, né?
Olha, eu já passei pelo Naramig, Cefale, Anadol, Neosaldina não fazia efeito, eu posso tomar uma cartela que ela já não fazia efeito. Neosaldina, Naratraptano, eu passei 30 dias com dor. E aí eu tava na página do Facebook, menina, e quando eu fui desligar, estava lá. Semana vencendo a enxaqueca. E eu, opa, enxaqueca. Falei, caraca, como é que pode? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não faço, não faço. Aí fiz a inscrição. Eu tô com 75 dias no programa, né? Nesses 75 dias, eu tive 10 crises. Dessas 10 crises, eu anotei tudo aqui. Eu tomei 4 comprimidos. E o resto das crises, eu saí dela só com água de sal, só com exercício físico, só com alimentação. Mas em 75 dias, para você tomar 4 comprimidos, minha querida, eu posso dizer assim que eu tô curada. Eu tive crises pequenas, eu lembro da escola. Eu fui crescendo e ela simplesmente desapareceu. Eu não tive mais enxaqueca. A Sofia nasceu quando eu tinha 32 anos. E aí, quando a Sofia tinha uns 4 meses, a enxaqueca voltou. Só que daí as crises foram aumentando e diminuindo esse espaço entre elas. Era de 15 em 15 dias, depois ela começou a diminuir. E eu tava tendo um dia sim, um dia não. Sempre com aura, eu sempre tive enxaqueca com aura. Só que isso demorava 30 minutos, né? 40 minutos, e é um desespero. Eu fui começando a ficar acuada, né? A me sentir, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tinha medo 24 horas por dia. Até quando a minha irmã me mandou as coisas suas do Face, que ia abrir uma turma. Eu falei, olha, ela tá falando aí de enxaqueca, e aí eu comecei a ver as coisas. E aí foi quando eu comecei as mudanças e a conhecer outras coisas, né? Eu tava com pré-diabética, já tinha que fazer, já tava começando um regime, então quando eu entrei no programa eu já tava 2 meses sem açúcar. E aí depois eu fui tirando, assim, demorei muito pra tirar farinha, né? Se só da aura sumir pra mim, porque no decorrer desse 1 ano foi diminuindo as dores. Então eu tinha a aura que também diminuiu de tempo e a dor não vinha tão forte quanto vinha antes, né? Assim, hoje eu me sinto fantástica, tenho muita disposição, né, posso ficar com a Sofia e eu tô ali, né, tô ali com ela e eu espero conseguir ter muito mais vitórias a partir de agora, porque eu consegui fazer tanta coisa, né, eu consegui mudar toda a minha vida, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil mudar. E hoje eu tenho essa garra de agora eu vou pegar as coisas, né, eu sou forte. É isso que eu sinto hoje, eu sinto uma fortaleza. Eu acredito que depois dos 15, 16 anos, que eu comecei a ter dores de cabeça. Me lembro que na fase da faculdade, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu piorei muito. E aí, nunca mais me livrei dela. Quanto mais eu tomava medicação para dor, mais elas vinham mais intensas. E aí eu comecei tomando 2 Naramigs, né, por mês. Aí, de repente, eu estava tomando 4, 5. Quando eu entrei no seu programa, eu estava tomando 10. No primeiro mês, eu tinha anotado 14 crises. No segundo mês, eu tive 6. Quando você se acostuma a passar mal, quando você está mais ou menos, você acha que você está bem. E não é assim, né? E depois, quando eu descobri o que era verdadeiramente estar bem de verdade, eu falei, gente, é isso que é normal? É uma vida produtiva, feliz, alegre. É uma vida que eu tô aqui, ó, conversando. Eu sei que eu vou lá pro meu escritório daqui a pouco e eu vou dar conta de fazer o que tá lá.